Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Depois, saltando para o versículo 41, diz: Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando nós olhamos para a igreja do Novo Testamento, a igreja que surge no Novo Testamento a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, nós observamos que esta igreja que nasce ali, nasce debaixo de uma estrutura. Aliás, é uma certa bobagem, uma certa tolice imaginar que seja possível viver uma igreja sem estrutura. Algumas pessoas dizem: bom, nós teremos uma congregação, mas não teremos um prédio, porque nós somos contra a igreja institucional. E então nós nos encontraremos apenas nas casas. Mas quando se decide que se vai ter reuniões apenas nas casas, isso é também uma estrutura. Quando se define uma reunião que tem um dia fixo, isto é uma estrutura. E a maioria das congregações tem estruturas. Algumas têm estruturas mais leves, outras têm estruturas mais pesadas, mas todas elas possuem estrutura. A igreja do Novo Testamento não era diferente. Conforme nós lemos aqui, primeiro havia um grupo de irmãos que estavam reunidos. E eles estavam reunidos no templo, no antigo templo de Jerusalém, aguardando a promessa, porque Jesus lhes disse que ficassem juntos, reunidos em oração, aguardando a promessa que lhes havia sido prometido do alto. E eles estavam nesta expectativa de que algo acontecesse a partir da promessa que havia sido feita. Tendo descido o Espírito Santo e se cumprido a promessa, uma igreja nasce. E uma igreja com necessidades. E uma igreja com necessidades demanda estrutura. E então diz o texto que nós acabamos de ler que eles se reuniam todos os dias no templo e nas casas. No templo eles iam para buscar uma palavra de direção, uma palavra de fundamento bíblico que era ministrada pelos apóstolos. A partir desta palavra ministrada pelos apóstolos, então, eles se dirigiam às casas e partiam o pão todos os dias, compartilhando daquela palavra que tinham recebido no templo. Veja que é uma estrutura bastante complexa, uma estrutura bastante pesada. Hoje nós temos reuniões e congregações que possuem várias atividades ao longo da semana. Algumas, pelo menos 2 encontros, 2 cultos, outras muito mais. E estas estruturas variáveis dependem da necessidade e do acordo de cada congregação. O fato é que toda igreja possui estrutura e toda igreja deve possuir estrutura. Estrutura não apenas física, mas estrutura de encontros constantes para que a fé seja avivada. O propósito de uma congregação ou de um culto existir é para que as pessoas possam intercambiar as suas experiências e também compartilhar dos dons que Deus tem repartido sobre cada um. É por isso que no texto que nós já estudamos também por aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, o apóstolo Paulo diz que quando nós nos reunimos, um tem salmo, o outro tem cântico, o outro tem uma revelação, o outro tem língua, o outro tem profecia, e faça-se tudo para edificação. Porque os cultos devem ser encontros em que nós vemos os irmãos e oramos uns pelos outros e recebemos palavra de Deus um da parte dos outros e abençoamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, cuidamos das necessidades uns dos outros e somos igreja e fazemos o igrejar acontecer na sua plenitude.
Por isso precisamos dessas reuniões públicas e precisamos que elas aconteçam com uma certa constância para a edificação comum e constante do corpo de Cristo. E algumas vezes, por causa da quantidade de pessoas, estas necessidades de reuniões públicas geram uma demanda de estrutura física. Então, nós precisamos ter um prédio para nos reunir, precisamos ter um lugar que comporte todo mundo. E, naturalmente, no mundo de hoje, nós buscamos um certo conforto. As pessoas já não têm muita disposição ou muita inclinação para se reunirem num lugar quente, abafado, que não tem o mínimo de conforto. Por essa razão, nós investimos na compra de ar-condicionados, na compra de cadeiras mais confortáveis, na aquisição de aparelhos, equipamentos e espaços para melhor comportar as crianças que são filhos dos irmãos que vão a uma congregação. E então nós pensamos a nossa estrutura a partir dessas necessidades. Então, toda congregação tem estrutura, toda igreja possui uma estrutura. Resta-nos resolver qual estrutura, de alguma forma, faz melhor parte da nossa vida. Às vezes estamos inseridos num contexto de uma congregação que tem uma superestrutura, muitos cultos, muitos encontros, muitas reuniões, e nossa vida não comporta por causa do trabalho, por causa da correria, do dia a dia, por uma série de razões. E às vezes necessitamos procurar uma congregação que tenha uma estrutura mais leve. Mas não se engane, você jamais encontrará uma igreja ou uma congregação que não tenha estrutura alguma. Só podemos trabalhar em termos de estruturas mais leves ou estruturas mais pesadas. E essas estruturas devem atender àquilo que nós necessitamos para desenvolver melhor a nossa vida cristã e não necessariamente atender aos nossos gostos, porque igreja boa ou congregação boa não é aquela que atende a todos os meus gostos, mas é aquela que atende a todas as minhas necessidades espirituais. Então, devemos procurar um lugar onde nós nos encaixemos, possamos servir e possamos receber o serviço de outras pessoas também, possamos abençoar e ser abençoados, possamos encontrar Deus na graça comum repartida entre todos. Uma outra coisa importante sobre estrutura é, nós devemos fazer parte da estrutura cooperando e contribuindo com ela. Estas estruturas grandes demandam pagamentos de despesas que são comuns: água, luz, telefone, internet, cadeiras, ar-condicionados e todos os outros tipos de conforto que dali advirão. E mesmo quando não estamos num ambiente cristão, quando se fala, vamos fazer uma confraternização, todo mundo sabe que isso demanda responsabilidades comuns e todo mundo pergunta, ok, com quanto eu devo cooperar? Numa congregação, numa igreja, não deve ser diferente. Se você participa de todos os benefícios da estrutura, a sua pergunta inevitável deve ser: como eu devo participar para ajudar? Para isso, a Bíblia nos orienta a cooperar tanto com dízimos quanto com ofertas. Cada um tem uma função, mas ambos servem para a manutenção da estrutura, seja a estrutura de trabalho, seja a estrutura física. Que você encontre um lugar adequado às suas necessidades, onde você seja instruído, abençoado, cuidado, edificado. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadafloresta@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.